Queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a festa de dois grandes apóstolos, São Filipe e São Tiago. E a liturgia da palavra quer nos ensinar qual o caminho devemos trilhar para sermos grandes apóstolos. E o exemplo desses dois grandes homens de Deus nos revelará como devemos fazer para podermos chegarmos a uma vida de santidade. A primeira realidade nos ensina São Paulo, a primeira leitura, que vai dizer que se deve viver o Evangelho exatamente como foi ensinado. E aquilo que Paulo aprendeu do Evangelho, ele ensinou às comunidades, ensinou aqueles que ele formou para que pudessem ser grandes homens na Igreja de Jesus Cristo. Por isso, ele vai dizer que o Evangelho que ele aprendeu é que Jesus foi morto, foi sepultado e ressuscitou. Aí está a essência do Evangelho. Esse primeiro passo tem que ser dado, colocado em prática com todas as suas realidades, que nos dá a convicção e a certeza que Jesus morreu, mas ressuscitou glorioso. Vai dizer São Paulo que as pessoas que fizeram experiência desse Evangelho, Jesus apareceu para eles. Apareceu para Cefas, Pedro, apareceu para Tiago, apareceu para mais de 500 pessoas e apareceu também para o próprio São Paulo, que ele vai dizer que ele, como um abortivo, porque perseguiu a igreja de Deus, mas o Cristo apareceu para ele também. Então, quando vivemos o Evangelho, Cristo, ele se revela para nós. E a realidade de vivermos esse Evangelho nos dá a graça de vivermos íntima comunhão com Jesus. A segunda realidade é conhecer Jesus. Conhecer Jesus de que maneira? Ele mesmo nos ensina. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro modo de conhecermos Jesus senão por estes que ele nos apresenta, que é caminhar no caminho de Jesus, viver a verdade que Jesus viveu e viver a vida que Jesus viveu. Então, quando entramos nesta realidade que Cristo nos apresenta, com toda certeza nós iremos nos encontrarmos com a salvação. Talvez o nosso questionamento seja o mesmo de Filipe, quando Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele diz: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus vai dizer: Filipe, quem me viu, viu o Pai. Então Jesus é o rosto humano de Deus, como cantamos muitas vezes, como ouvimos muitas das vezes. No momento que nós nos encontramos com Jesus, nós nos encontramos com o Pai. E só poderemos encontrar com o Pai no momento que nós vivemos no caminho de Jesus. Vivemos a verdade, vivemos a vida plena que Jesus ofereceu a cada um de nós. E a terceira realidade que encontramos na liturgia de hoje, nessa festa de São Filipe e São Tiago, é as obras que Jesus fez e continua fazendo no meio da humanidade. Por isso precisamos olhar
ler, colocar em prática o Evangelho, porque ali nós vamos encontrar todas as obras realizadas por Jesus. E estas obras sempre visou oferecer para o homem uma nova condição de vida. Assim foi com a viúva de Naim, que tinha perdido seu filho. Assim foi com Nicodemos, que foi procurá-lo durante a noite. Assim foi com São Mateus na mesa ali de coletoria de impostos. Assim foi com Zaqueu, assim foi com aquela pecadora pega em flagrante adultério, e assim foi com muitos outros. Deus realizou a sua obra na pessoa de Jesus Cristo e nos convida a fazermos a mesma coisa, realizarmos obras em nome de Jesus. E se nós vivermos o Evangelho, se nós vivermos em Jesus como caminho, verdade e vida, faremos as mesmas obras que ele fez, ajudando as pessoas a se encontrarem com a vida e, consequentemente, caminharem para a eternidade. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.